Você está sintonizado no Agenda Econômica. Hoje nós estamos discutindo aqui a economia do etanol. Nosso convidado é o Dr. Fernando Neto Safatli, ex-secretário de Planejamento do Estado de Goiás, ex-pesquisador do IPEA e também autor do livro A Economia Política do Etanol. Participa do programa a jornalista Júnia Mello. Então, nesse terceiro bloco, doutor Fernando, a gente gostaria que o senhor detalhasse melhor essa proposta que o senhor apresenta no livro, A Economia Política do Etanol, depois de fazer uma série de análises, estudos, o senhor traz indicadores. O senhor diz, por exemplo, que se a gente implantasse 1 milhão de microdestilarias em todo o país, o impacto disso no PIB seria de 44,5%, né? O senhor está tomando como base aí a produção da cana de 2006, a oferta de energia interna de 2005. Gostaria que o senhor detalhasse melhor essa proposta. Essa proposta, ela tem como objetivo inserir, entende, o micro e o pequeno produtor nesse processo todo. Evidentemente que isso só se faria na medida em que eliminasse, né, o decreto, o espírito do decreto que hoje está incorporado em resoluções da ANP, permitindo ao posto de gasolina de adquirir diretamente o álcool e o etanol do produtor. Imagina só, você dispõe, toda propriedade você tem uma área ociosa, seja grande, seja média, seja pequena. Uma pequena propriedade, ela pode muito bem disponibilizar cerca de 5 hectares para a produção da cana. Com esses 5 hectares, ele pode produzir cerca de 20 a 25 mil litros de etanol, dependendo da tecnologia que ele possa usar, a qualidade da terra e a produtividade da cana. Mas vamos supor que seja 20 mil litros de etanol. Essa pequena propriedade, potencialmente, passa a ter um verdadeiro poço de petróleo debaixo de seus pés. Porque 1 hectare de cana é equivalente a cerca de 60 barris de petróleo. É? Então, veja só a riqueza energética, entende, que pode produzir esse país. E o custo disso? Vamos imaginar alguém que está vendo essa entrevista e fala, eu quero ter uma microdestilaria hoje. Quanto precisaria em termos de investimentos, de recursos, de capital, para criar um pequeno negócio como este? Não mais do que 40 mil reais. Só? Não mais do que 40 mil reais. É uma produção, você tem, de microdestilaria com capacidade de produzir cerca de 200 litros dia. E o efeito disso na mão de obra, né? Quanto que eu gero de emprego? Quanto que esse setor tem a capacidade de estimular o emprego, que é o que a gente precisa muito nesse país, né? Você tem grande desafio da humanidade hoje. As mudanças climáticas, a necessidade de você mudar a matriz energética e o problema do desemprego. São grandes desafios que tem a humanidade. Você poder expandir, né, a produção de etanol, inserindo a micro e a pequena, você estaria contribuindo para resolver de uma forma simultânea esses 3 grandes objetivos. Certo? Você estaria gerando, você entende, energia renovável e limpa, certo? Contribuindo para melhorar, você entende, e reduzir a emissão de gás, e você estaria também contribuindo para gerar no mundo rural, entende, um volume extraordinário de renda e de emprego. Cada microdestilaria dessa poderá empregar cerca de gerar 2 empregos diretos, cada microdestilaria. Então, se você está falando em 1 milhão, né, então seriam 2 milhões de empregos no mundo rural. Isso é fantástico. Nenhum país teria essa capacidade, né, ao mesmo tempo, de estar produzindo, você entende, um bem, você entende, estratégico, renovável, né, de energia, e ao mesmo tempo gerando emprego no mundo rural. Poderia, inclusive, ser aplicado em assentamentos da reforma agrária. Também. Hoje você tem
você entende, um perfil dos assentamentos. Eu tive, em determinada época, visitando alguns aqui no entorno de Brasília. Nós temos 55 assentamentos aqui no entorno de Brasília, né? Vários deles, ou a grande maioria deles, produzindo em economia de subsistência. E você estaria dando opção econômica para viabilizar os assentamentos também, uma produção cooperativada. E, ao mesmo tempo, você estaria dando ao pequeno proprietário rural uma outra opção de renda. Ele pode usar o subproduto, que é o bagaço, para alimentar, você entende, o seu gado. E geralmente, o que acontece? Nessa época da entre-safra, ele precisa de massa verde, o gado. Ele usa muito a silagem de milho, que é cara. Ele vai ter a opção de usar também o bagaço. Como ele pode também usar o vinhoto, certo? Ou para alimentar o gado, que é de um valor proteico altíssimo, como também usar de retorno à terra como adubo. Como adubo. Então, veja bem, é uma integração extremamente virtuosa na atividade rural, entre a produção do etanol com a atividade da pecuária. Essa integração é extremamente favorável à pequena propriedade, na geração de renda. Entre os que fazem questionamentos ou estabelecem algum grau de ceticismo em relação a essa proposta, eles alegam que há dificuldades num sistema tributário apropriado, adequado para a pequena e média produção e mesmo controle de qualidade. Aí eu lembro que o governador de Minas, então governador de Minas, hoje senador Aécio Neves, criou lá em 2005 a lei que instituía a política estadual de incentivo às microdestilarias, ou seja, era uma política de Estado, Minas Gerais. E agora há aqui no Senado Federal um projeto de lei em tramitação, de autoria do senador Assir Gurcax, instituindo uma política nacional de produção de etanol por meio de microdestilarias. Quais são os entraves para que essas propostas avancem de fato? O entrave fundamental é o interesse da Petrobras. Acho que isso que emperra. Agora, os outros argumentos, controle de qualidade, tributação, isso é passível de uma solução tranquila. Em relação ao controle de qualidade, eu sempre comparo com a produção de leite. Não existe no mundo rural, talvez, uma atividade que tenha maior capilaridade do que a produção de leite. Qualquer fazenda, qualquer propriedade produz lá, você entende, a sua pequena produção de leite ou sua grande, né? E, veja bem, é um produto, diferentemente do etanol, porque é um produto extremamente perecível e direcionado ao consumo humano. Então, é um produto que requer, você entende, um controle de qualidade extremamente qualificado. E nós conseguimos resolver isso. Tem uma estrutura hoje de controle de qualidade do leite, né, bastante satisfatória. E não é o laticínio, certo? O laticínio é que vai fiscalizar lá na ponta o que ele está comprando, na hora, no ato, certo? Ele faz o exame ali, se o produto tiver algum problema, ele não recolhe. E quem vai fiscalizar o laticínio, você entende? É o governo. Então, por que não fazer o mesmo com etanol? Se a gente liberar o posto, certo? O posto, quando vai comprar o etanol do proprietário, ele fiscaliza lá, certo? E quem fiscaliza o posto, como é o procedimento corrente hoje, é o governo. Então, não tem maiores complicações nessa questão. O problema é que existe uma decisão política desde o início do Proálcool. E aí também o Congresso teria seu papel, né? Em mudar esse panorama. Eu louvo a iniciativa do senador, né? Tais como ele, existem outras iniciativas dentro do Congresso, né?
na Câmara de Deputados também, outros projetos que também procuram incentivar a produção através da microdestilaria. O Banco do Nordeste soube que fez o primeiro financiamento de a microdestilaria, uma cooperativa de microdestilaria lá no Nordeste, parece que no Piauí. Então são iniciativas que eu acho que vão ajudar, a colocar essa questão na agenda do debate nacional. Dentro daquela linha que o senhor estava falando de dar soluções para os problemas candentes da humanidade hoje, mudando a matriz energética, já que o petróleo, segundo muitos estudiosos, tem uma característica de ser finito, né? Fim da era do petróleo. O etanol traz também o horizonte da alcoquímica. E para o geólogo Marcelo Guimarães, hoje falecido, ele observava, um grande estudioso, grande entusiasta dessa questão, que o etanol não é apenas combustível. Ele é também capaz de substituir o petróleo naquilo que o petróleo faz, ou seja, produzir borracha, plástico, adubos nitrogenados, papel, resinas, prótese e tantas outras coisas, como se faz do petróleo, também se pode fazer a partir da alcoquímica. Qual é o horizonte que abre para o Brasil e qual o papel do Brasil no cenário internacional com a alcoquímica em plenitude? Deixa eu só fazer uma pequena ilustração dessa afirmação sobre a relação ao petróleo finito. Existe um anúncio da Texaco que ela diz o seguinte: a humanidade foi capaz de consumir o primeiro trilhão de barris de petróleo em 125 anos. Nós vamos consumir o segundo trilhão de barris nos próximos 40 anos. Só que esse segundo trilhão é o equivalente ao total das nossas reservas mundiais. Então, isso dá, você entende, o caráter finito, né, da questão do combustível fóssil. Em relação a essa proposta do Marcelo, eu acho extremamente interessante, porque, na verdade, abre, né, um outro cenário para o etanol. A alcoquímica. A alcoquímica. Através do etanol, você pode, usando o bagaço, usando o vinhoto e todos os seus subprodutos, você entende? Fazer uma verdadeira revolução na petroquímica. Tudo que o petróleo se extrai do subproduto do petróleo, em termos de petroquímica, você também pode fazer de uma forma semelhante com a alcoquímica. Então, realmente, isso dá uma perspectiva extremamente ampla, você entende, a questão do etanol. E faz com que nós colocássemos, você entende, o etanol como realmente um papel, seu verdadeiro status, como um bem estratégico. E nesse sentido, o professor do Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, e na CISAC, ele sustenta que o Brasil tem essa condição de criar uma civilização e um novo paradigma internacional, tornando, né, gerando um novo ciclo de desenvolvimento e empregando as pessoas, criando. O senhor acredita que realmente essa é uma perspectiva que se abre a curto prazo? Nós precisaríamos dar um salto de qualidade, né? Realmente avançando nessa perspectiva estratégica, né, da questão do etanol. Aí que entra a empresa, né? Aí que entra a empresa. Tem que ter um braço do Estado. Né? Exatamente. Aí que entra a empresa. A importância dela. E nós, o Brasil tem a oportunidade histórica de realmente quebrar esse paradigma, né? Ao conseguir agregar a pequena, a micro empresa nessa atividade produtiva com a grande empresa. Esse modelo que eu defendo do incentivo a micro, isso não quer dizer que a gente vá confrontar com a grande. Muito pelo contrário. Vai somar, né? É uma soma, certo? Você pode ter, você entende, multiplicado por esse país afora, em todo o território nacional, a produção da micro e da pequena voltada para o abastecimento do mercado local, certo? E liberar a produção da grande empresa para o mercado internacional.
Doutor Fernando, nós estamos chegando quase no finalmente aqui. Uma perguntinha rapidinho, só para o senhor fechar esse ciclo, em torno do pré-sal. O pré-sal, a sua descoberta, ele vem para desanimar, jogar uma ducha fria no etanol, ou ele vem para afirmar que o etanol pode prolongar o ciclo de aproveitamento do petróleo com essas vantagens ambientais e econômicas e de distribuição de renda que o senhor apontou? Eu gostaria de acreditar, né, nessa segunda opção que você está dizendo, de que realmente a gente pudesse, com o pré-sal, não só com o aumento da produção, mas no sentido de esticar o horizonte da vida média das nossas reservas para um horizonte temporal bem distante, né? E ter isso como reserva estratégica, do que a primeira colocação sua de que ele viria para abafar e dar uma brecada no processo de avanço do etanol brasileiro. Porque eu acho que ao Brasil se abre uma extraordinária janela, né, especialmente com essa crise internacional, de fazer com que a gente possa ter um modelo, você entende, de inserção da pequena e da média produção com a questão ambiental sustentável, fazendo com que a gente possa preservar, você entende, a questão ambiental e, ao mesmo tempo, fazer uma reapropriação da nossa natureza, dando uma perspectiva para a nossa geração futura, mais ambientalmente sustentável. Rapidamente, para a gente encerrar, a desnacionalização na produção do etanol é algo que preocupa o senhor? Nós temos, por exemplo, o mega investidor George Soros, ele já adquiriu uma usina piloto para produzir etanol em Alfenas, Minas Gerais. E os próprios países que são dependentes do petróleo estão procurando alternativas mais inteligentes, né, e mais viáveis economicamente. Essa é uma questão muito complicada, porque realmente, com essa perspectiva finita do petróleo, certo? O mundo não vai ficar, você entende, prisioneiro apenas, você entende, do abastecimento de petróleo do Brasil. Você entende? Para que a gente possa expandir e se inserir nesse cenário internacional e ter uma presença marcante, você entende, no mapa da geopolítica energética no mundo, nós precisamos ter uma abertura nessa questão da energia. Primeiro, nós não podemos ser o único país produtor de etanol, certo? E os grandes investidores internacionais realmente estão de olho na produção do etanol, porque aqui é a grande chance, a grande oportunidade, que tem fronteiras, entende? Para você realmente avançar na produção. Então, nós precisamos ter uma visão política que consiga equilibrar todos esses interesses, entende? Inclusive os internacionais, né, com esse avanço necessário que nós precisamos dar nesse salto para que a gente realmente possa ser a grande potência de energia renovável e limpa do planeta. Nós queríamos agradecer aqui a presença, as explicações, esclarecimentos que nos trouxe o Dr. Fernando Neto Safato. Muito obrigado mesmo por sua presença aqui. Estaremos sempre acompanhando esse tema pela sua dimensão estratégica. Obrigado mesmo, senhor. Queríamos também agradecer a presença e a participação da jornalista Júnia Mello aqui ao meu lado. E agradecer a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.